Doutorada em Línguas e Literaturas Românicas, a nossa convidada desta noite é professora de Literatura na Universidade de Macau, mas é como escritora que se tem vindo a notabilizar junto do público português. Com passagens pelo Uruguai e pelos Estados Unidos da América, tem já 6 livros publicados. O último chegou às livrarias no início do corrente ano e constitui uma homenagem a uma das mais conhecidas poetisas portuguesas de Florbela Espanca. Dora Nunes Gago, académica e autora, é a convidada desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi endereçado pela TDM. Falávamos deste Muitíssimo seu obrigada, último... eu é que agradeço pelo convite, fico muito honrada. Falava nesta pequena introdução deste seu último livro, As Duas Faces do Dia, um livro que foi apresentado em Portugal no início do ano, cá em Macau no início deste mês, em maio, se não estou em erro. Um livro que é declaradamente uma homenagem a Florbela Espanca, uma autora que revisita depois de se ter cruzado com ela também já numa outra obra sua. Sim, é verdade. Florbela Espanca foi também personagem de um livro anterior com o título A Sul da Escrita, que é um livro de contos que tem como protagonistas 9 escritores do sul de Portugal, da região do Algarve e do Alentejo. Neste livro, em As Duas Faces do Dia, Florbela Espanca aparece em confronto, ou seja, em paralelo, com uma outra personagem fictícia, uma personagem atual que sofreu um acidente, que se encontra hospitalizada no ano de 2012. E então, através de vários recuos, nós vamos seguindo as histórias das duas personagens. Florbela Espanca, no dia 7 de dezembro de 1930. O dia da morte de Florbela Espanca. Precisamente, portanto, o fatídico último dia, não é, em que ela se suicida. E então temos, no fundo, uma dualidade entre a vida e a morte e entre estas duas personagens femininas. A estrutura narrativa desta sua obra faz lembrar um pouco uma obra que esteve em voga há cerca de 20 anos, As Horas de Michael Cunningham, sobre Virginia Woolf. Falamos de duas autoras de uma mesma época, mas Virginia Woolf continua a ser uma grande autora da língua inglesa e Florbela Espanca está um bocado esquecida. Porquê este esquecimento? Era uma poetisa romântica demais para a altura em que viveu? Sim, provavelmente depois a literatura às vezes também está sujeita a modas, não é? E a determinadas correntes e, entretanto, há alguns autores que vão ficando um pouco esquecidos em certas épocas. Embora acredite que Florbela Espanca será uma daquelas autoras que ficará, que nunca será inteiramente esquecida, não é? Mas porquê este esquecimento? Até há muito poucos anos, Florbela Espanca integrava os currículos do secundário em Portugal, por exemplo. Creio que continua a integrar, ainda que de uma forma não tão aprofundada, mas a partir de determinada altura fala-se em Florbela Espanca com alguma ligeireza. Olhando para aquilo que foi o século XX poético em Portugal, fala-se com mais recorrência, por exemplo, numa Sofia de Melo Brainer ou numa Natália Correia, do que propriamente numa Florbela Espanca. É uma figura subaproveitada, tendo em conta que teve também esta existência trágica em 36 anos de vida, condensou tantas contradições, tanto sofrimento, merecia uma outra atenção. Sim, eu creio que sim, que merecia. Uma das razões talvez seja também o facto de ter perdido algum peso a nível dos programas do ensino secundário de português, com as reformulações e mudanças que têm sido feitas. Houve uma perda do espaço da literatura, que agora parece que com os programas que vão sair em breve, que vai ser um pouco alterada novamente, não é? Depois talvez tenha a ver também com a questão das edições das obras, não é? Porque muitas vezes o que acontece com certos autores portugueses é que as obras acabam por esgotar e por não ser reeditadas, porque muitas vezes as edições também têm muito a ver com certas políticas editoriais muito dependentes do lucro, não é? Acaba por se dar, se calhar, privilégio
há autores que vendem mais, não é? E que asseguram, se calhar, um determinado lucro à editora do que a outros autores que acabam por ficar mais esquecidos, não é? Dizia há pouco que as duas faces do dia têm uma componente fictícia através da personagem Brígida, mas há também um certo contrabalançar com uma tentativa biográfica de criar as últimas horas de Florbela Espanca. Uma tentativa biográfica que tem por base cartas, tem por base documentos, não é totalmente fiel, mas também não é totalmente ficcionalizada. Há este cuidado de... Sim. Houve o cuidado de fazer alguma pesquisa, alguma investigação, cujos dados depois foram mesclados também com alguma ficção. Portanto, houve o cuidado também com alguns factos históricos e biográficos da Florbela Espanca. Falava há pouco do revisitar das vozes do Sul. A doutora Dora Nunes Gago nasceu em São Brás de Alportel, no Algarve. Há uma voz do Sul na literatura portuguesa. O Sul é uma imagem recorrente na literatura universal, até em modalidades menos literárias, como a banda desenhada, por exemplo. Falando sobretudo, por exemplo, da balada do Mar Salgado, do Corto Maltese, ou de obras como o Trópico Capricórnio, do Henry Miller, por exemplo. O Sul é um lugar também na literatura portuguesa, ou é algo que falta ainda explorar? Eu acho que sim, acho que é um lugar na literatura portuguesa. Talvez não tenha, se calhar, sido ainda muito explorado e possa ainda sê-lo e de diversas formas, mas acho que sim, acho que é assumidamente um lugar da literatura portuguesa. E um lugar relativamente vasto, não é? Que acaba por abranger o Algarve, o Alentejo. Para além de Florbela Espanca, que outros autores revisita nesse seu livro de contos? O Açul da Escrita inicia-se com dois poetas árabes que viveram no Sul, o Ibn Amar e o Al-Mutamid. Depois, a seguir, passa, portanto, a ordem dos contos é uma ordem cronológica, começando por um passado mais remoto. E a seguir surge o Garcia de Rezende, depois Bernardino Ribeiro, depois a seguir há uma série de poetas como António Aleixo, e o último é... São também exercícios onde há também alguma fidelidade àquilo que foram as vidas destes autores. Sim, são. Há um exercício de ficção, mas também há componentes biográficas. Sim. Como eu estava a dizer, portanto, o último é Teixeira Gomes, e há também uma passagem por Emiliano da Costa, um outro poeta algarvio, e houve em todos eles essa preocupação. Estava-me a esquecer do Fialho de Almeida também, um autor que nasceu em Vila de Frades, no Alentejo, e que também, esse então está bastante esquecido atualmente. A paisagem molda a sua escrita ou nem por isso? Viveu, como eu dizia na introdução a esta nossa conversa, no Uruguai e nos Estados Unidos. No Uruguai esteve um ano como leitora do Instituto Camões, se não estou em erro. Os locais por onde vai passando, por onde vai vivendo, entram na sua escrita? Têm um lugar cativo na sua escrita ou nem por isso? Sim, eu creio que sim. Creio que aquilo que eu escrevo e que qualquer autor escreve, no fundo, é sempre o fruto de um acumular de experiências, de um acumular de vivências e, claro, tem sempre a marca de todos os locais por onde nós passamos, não é? O grande escritor Miguel Torga dizia que tinha gravados os cromossomas da sua terra, não é? Que lhe estavam gravados no corpo e na alma e, no fundo, isso acontece, não é? Nós vamos sendo... Toda a nossa criação acaba por ir sendo esculpida por todos os ambientes onde nós vivemos, pelas pessoas que conhecemos e por tudo isso. Tudo isso acaba por ir deixando marcas, não é?
Nesse sentido, Macau já encontrou o seu caminho para a sua escrita ou tarda ainda a materializar-se este desígnio? Não, vai encontrando. Aliás, escrevi alguns poemas e também tenho um conto e vai-se materializando noutros. Começou, de resto, com um livro de poesia em 97, se não estou em erro, Planície de Memória. Sim, é verdade. A figura da planície a fazer lembrar um bocadinho Virgílio Ferreira no Manhã Submersa. A questão da paisagem encontrar a sua voz. E sendo o Alentejo, porque é que o Alentejo não figura mais em grandes obras literárias de Portugal, sendo quase um lugar emblemático daquilo que é a paisagem portuguesa? Talvez, se calhar, ainda não esteja suficientemente descoberto, mas, no entanto, há bonitos poemas e há bonitas obras sobre o Alentejo. Miguel Torga, por exemplo, nos diários tem tanto poemas como passagens bastante interessantes sobre o Alentejo, para além do Virgílio Ferreira também na Aparição, não é? Cuja ação se centra na cidade de Évora, e aparece também noutros autores, no Eugénio de Andrade, muitos autores já escreveram sobre o Alentejo, mas Flor Bela Espanca, não é? Claro, e muitos outros. Mas, se calhar, talvez seja uma região que ainda não foi alvo, se calhar, da atenção que... Falta um grande autor ao Alentejo. Aliás, o Levantado do Chão, por exemplo, do Saramago, também tem como... acaba por ter essa referência, não é? E há autores, tanto do Alentejo, como a escreverem sobre o Alentejo. Este Planície da Memória saiu em 97, desde então nunca mais voltou a publicar uma obra de poesia? Sim, é verdade, nunca mais voltei a publicar uma obra de poesia. Tenho publicado poemas dispersos em alguns blogs, por exemplo, no Comunidades da RTP Açores, que é coordenado pela Irene Blayer, que é professora catedrática no Canadá, pela Lélia Nunes, de Florianópolis, também na revista Triplo V, coordenado pela Estela Guedes, e noutras revistas ou em algumas antologias. Relativamente a um livro de poesia, talvez esteja para breve. Pelo menos tenho estado a organizar alguns poemas e veremos. Tendo uma escrita multifacetada, porque para além dos livros de contos, creio que serão 2, e desta última novela, As Duas Faces do Dia, para além deste Planície da Memória, um livro de poesia, tem também um ensaio de natureza académica relacionado com a obra de Miguel Torga. Isto para lhe perguntar... É difícil apartar as escritas ou nem por isso? Quando escreve como novelista, como romancista, escreve com maior ou com menor dificuldade do que adora num esgago o professor académico? São registros completamente diferentes. Em relação a esse ensaio, portanto, o título é Imagens do Estrangeiro no Diário de Miguel Torga, foi publicado pela Fundação Carlos Gulbenkian e, no fundo, é uma versão da minha tese de doutoramento. E o que acontece é que são registros muito diferentes e que implicam diferentes percursos e diferentes tipos de trabalho, não é? Para a escrita académica é necessário muita pesquisa, muita investigação, e é necessário também um tipo de persistência diferente do que é necessário para a prosa ou para a poesia. Aliás, a poesia é aquele que é o registro literário que, no fundo, acaba por ser mais livre e por exigir menos tempo, podemos dizer, não é? A poesia, pelo menos para mim, é mais espontânea.
Claro que depois os poemas acabam por ir sendo trabalhados, às vezes, são corrigidos, não é? Mas é um tipo de escrita mais imediata. Escreve todos os dias? Sente o impulso, a voragem de escrever todos os dias? Ou não o faz de forma metódica? Não o faço de forma metódica. Já várias vezes pensei em disciplinar-me mais e confesso que ultimamente até tenho trabalhado mais para a escrita académica do que propriamente para a escrita criativa. E enfim, a escrita vai acontecendo, não é? Pode-se dizer. Normalmente há uma predisposição, mas depois é necessário predisposição, ou seja, aquilo a que chamam de inspiração, e como muitos escritores dizem, é necessário 10% de inspiração e 90% de transpiração, ou seja, de trabalho, não é? Mas a inspiração existe ou é um mito? Há muito quem começa a dizer que existem boas ideias, existe a forma de trabalhar as boas ideias, mas há quem defenda ao contrário também. Há quem diga, por exemplo, que uma boa ideia lhe apareceu do nada à meia da noite. É o caso consigo ou as ideias amadurecem e trabalham? Amadurecem e são trabalhadas? Depende, pode acontecer das duas formas, mas eu ainda acredito um bocadinho na inspiração. É claro que depois a inspiração tem de ser a ideia, a tal ideia, não é? Que surge fruto da inspiração, depois tem de ser trabalhada e amadurecida, não é? Sem dúvida. Mas acontece muitas vezes isso de surgir uma ideia do nada ou à meia da noite. Acontece esse tipo. Como é que se fogem aos lugares comuns? Isto para lhe perguntar, Macau, vive cá em Macau há mais de 2 anos já, trabalha na Universidade de Macau há mais de 2 anos. Conhecendo ou tendo tido a oportunidade de conhecer Macau com um bocadinho mais de tempo, sem ser a viagem esporádica que de vez em quando ilude os viajantes, como é que alguém se deixa, como é que um escritor se deixa inspirar sobre Macau depois de conhecer a coisa amada, passa a expressão? É fácil escrever sobre Macau sem cair na ratoeira dos lugares comuns? Quem diz sobre Macau diz sobre qualquer outra coisa. Sobre qualquer coisa. Eu creio que a escrita, no fundo, deve refletir muito a forma de ser, de ser e de viver e de estar na vida, de quem escreve, de quem a produz. Ou seja, há muitas formas de conhecer e de sentir Macau, diferentes, não é? Relativamente aos lugares comuns, acho que pode haver lugares comuns, pode-se partir de lugares comuns e desenvolvê-los de formas diferentes e até de formas originais, não é? Nunca sinto uma obsessão de fuga aos lugares comuns. Acho que, no fundo, a escrita deve ser autêntica, não é? Deve revelar, no fundo, aquilo que se é, aquilo que se sente, aquilo que se vai vivendo, não é? Sendo uma académica, tendo trabalhado a obra de Miguel Torga, como é que encararia um dia mais tarde, se olhassem para a sua obra nesta perspectiva académica também? É a consagração esperada por um autor? Mais do que hoje em dia é relativamente fácil publicar, não é de todo fácil impor-se no mercado, até porque o mercado funciona com uma lógica muito própria, mas a partir de que momento é que um autor se sente validado e se sente consagrado? É quando a sua obra começa a ser estudada também nas universidades? É provável que sim. Eu, sinceramente, não sinto... Provavelmente ainda não cheguei a esse patamar, mas acho que sim, acho que ser estudada nas universidades é sem dúvida uma valorização, sem dúvida, acho que sim.
leciona na Universidade de Macau há 2 anos. Como é que olha para este crescente interesse da China, tendo como foco a língua portuguesa? São boas notícias para a língua de Camões? Acho que sim, acho que são. Acho que é muito positivo o facto de haver cada vez mais interesse da China relativamente à língua portuguesa. Trabalha de perto com muitos alunos, sobretudo vindos da República Popular da China, mesmo tendo por detrás, a maior parte das vezes, uma perspectiva economicista, porque lhes é dito que a língua portuguesa, neste momento, abre portas, sobretudo tendo em conta aquilo que acontece na América Latina, com o crescimento do Brasil e também em África, com o crescimento das economias de Angola e de Moçambique. Como é que se convencem alunos vindos da República Popular da China, que não têm uma familiaridade histórica com Portugal e com a língua portuguesa, de que a língua portuguesa é mais do que esta promessa de um futuro mais radiante, que há uma cultura por detrás? Relativamente aos alunos que chegam à Universidade de Macau vindos de Pequim, notamos que há um enorme interesse pela língua e pela cultura portuguesa. E eles têm muito interesse e muita motivação para conhecer a história de Portugal, a cultura e tudo isso. Para além dos interesses economicistas, não é, que sabemos que estão por trás disso, acho que penso que há um genuíno interesse apenas no conhecimento também. Está a ser bem capitalizado este interesse. Não falo obviamente, unicamente por parte da Universidade de Macau, nem por parte de Macau. Do outro lado, Portugal, há tendência para aproveitar este manancial ou poderia ser algo mais feito? Da parte de Portugal, creio que talvez pudesse ser melhor aproveitado, não é? E espero que venha a ser, não é? Aliás, haverá talvez interesse nesse sentido. Dizia há pouco que há a possibilidade de colocar nos escaparates um novo livro de poesia. Isto para lhe perguntar, projetos de futuro depois as 2 faces do dia. O que é que têm em mãos, o que é que podemos esperar de Dora Nunes Gago nos próximos tempos? Em mãos tenho um livro de contos. Será o terceiro? Para terminar, sim, sim. E tenho também uma coletânea de poemas escritos ao longo dos últimos 15 anos, talvez. Relativamente à poesia, eu sou um pouco... acabo por ser um pouco desorganizada, porque às vezes escrevo poemas em papelinhos pequeninos, que depois acabo por perder, porque a poesia surge assim, às vezes inesperadamente, não é? E às vezes é um pouco difícil depois a recolha e a organização, o que não acontece com a prosa, que implica um tipo de trabalho completamente diferente e uma disciplina diferente. Mas, por enquanto, será isso, será um novo livro de contos e talvez um livro de poemas, veremos. A internet e as novas tecnologias, falava há pouco do blog Comunidades da RTP, ajudam a colocar, de certa forma, alguma ordem nesse caos. Eu pergunto-lhe isto porque, se não estou em erro, um dos seus últimos, antes destas 2 faces do dia, a sua última ópera foi publicada apenas em formato eletrónico, se não estou em erro, ao Oeste do Paraíso. Sim, o Oeste do Paraíso foi uma experiência que quis fazer e foi publicado como e-book. Alguns desses contos têm sido publicados também no blog Comunidades da RTP Açores, com ligeiras alterações e algumas adaptações. E existe apenas, o Oeste do Paraíso existe apenas em formato digital, portanto está apenas na internet. Abre outras portas este tipo de circunstâncias. Pergunto-lhe porque mesmo dizia há pouco que nunca como agora se publicou tanto em Portugal, não só a nível de editoras, mas também a nível de edições de autor, por exemplo, mas são edições com custos que nem sempre têm o retorno desejado. Com estes suportes de tipo digital, esta barreira está ultrapassada? Pode ser uma solução para autores que se procuram afirmar?
Eu creio que sim, porque no fundo este novo tipo de escrita acaba por anular-se muitas barreiras, não é? E por permitir uma divulgação mais alargada. Embora eu pessoalmente continue a preferir o tradicional livro em papel. Como leitora ou também como... Como leitora e também como escritora, não é? Embora publique, não é? Como disse, também em blogs e nesse formato, mas creio que o livro é um objeto que permite uma relação de afeto que não se tem e que não se consegue ter através de um documento eletrónico. Um bom escritor é sempre um bom leitor ou nem por isso? Isto pergunto-lhe porque no meio de tantos afazeres profissionais encontra espaço ainda para a leitura e perguntava-lhe também o que é que lê? Escrevendo poesia, lê poesia também? O que é que procura, como é que procura complementar esta... Eu tento um pouco inverter as coisas, ou seja, se estiver a escrever prosa, tento ler poesia, para não me sentir influenciada pelo autor que estou a ler. Se estiver a escrever poesia, tento ler mais prosa. Agora, por exemplo, estou a ler e tento arranjar, sempre que possível, tempo para ler. Acho que a leitura é fundamental para quem quer escrever e para quem escreve. Acho que é mesmo muito, muito importante. É um hábito que se tem vindo a perder. Quando lê um novo autor, percebe... eu de vez em quando fico com esta sensação. Quando pego num livro de um novo autor, por exemplo, através da escrita conseguem-se entender algumas lacunas. Lacunas no sentido de perceber que eventualmente não será melhor autor do que provavelmente leitor. Quando um livro consegue perceber este tipo de circunstâncias também, lê-se menos hoje do que deveria ser exigido. Não exigido, mas... Eu creio que sim, que talvez não que se leia menos do que aquilo que se deveria ler. No meu caso, agora estou, por exemplo, a ler a Agostina Bessa Luís, A Ronda da Noite, e a terminar também o último livro da Fernanda Dias, que tem estado aqui em Macau. E tento sempre arranjar esse espaço. Há quem diga que nunca se leu tanto como hoje, por causa precisamente do que sucede com as novas tecnologias, com a internet, porque as pessoas acabam por ler muito também através da internet. Acho que talvez o tipo de leitura se tenha modificado. Normalmente as pessoas, se calhar, leem mais a nível da internet, os artigos, o que é acessível, provavelmente, através da internet. Mas acho que é muito importante o espaço do livro e também o espaço de certos autores clássicos, não é? Tenta, no diálogo que mantém com os alunos a quem leciona na Universidade de Macau, que são, como eu dizia há pouco, na sua maioria oriundos da República Popular da China, tenta ir mais além daquilo que é o currículo e sugere, por exemplo, leituras de autores portugueses. Eles mostram-se interessados nesta outra faceta, para ir além do currículo e tentar descobrir por eles próprios novos nomes da literatura portuguesa, por exemplo, novos nomes da música portuguesa. Isto acontece ou ainda não? Sim, acontece com alguns. Os nossos alunos na universidade, a maioria não vem da República Popular da China, a maioria são mesmo alunos de Macau. Temos alguns que vêm, mas temos muitos alunos também mesmo macaenses e aqui de Macau. Depende, há alunos que são interessados e que se preocupam em ler mais, em conhecer mais e em ir mais além. Também depende dos níveis, não é? Porque, claro, se for no nível mais inicial, o domínio do português ainda é muito básico, não é? E não permite ler coisas muito elaboradas. Falava há pouco na Fernanda Dias, falava há pouco uma escritora e poetisa que viveu durante muitos anos cá em Macau e que regressa ao território com alguma regularidade
Isto para lhe perguntar, tem sido um duelo, tem sido um diálogo bastante recorrente o de perguntarmos se há ou não uma literatura de cariz macaense. O que é necessário para se falar numa literatura? É doutorado em literatura, em línguas e literaturas românicas. O que é que constitui um corpo literário? Falamos sobretudo de autores, falamos de estilos. O que é que é necessário para definir uma literatura macaense? Essa problemática é uma questão problemática e que tem sido muito discutida e tem sido bastante polémica. Eu, para ser sincera, não tenho aprofundado essa questão, porque o que tenho estudado essencialmente são as imagens do estrangeiro, a construção das imagens do estrangeiro na literatura portuguesa. Estudei, por exemplo, imagens de Macau e da China na Maria Ondina Braga, também na Fernanda Dias, imagens do Brasil, estou a estudar agora imagens do Brasil, também em vários autores portugueses. Portanto, tenho-me centrado nessa questão e não propriamente na questão de existir ou não uma literatura macaense ou não, porque creio que é polémica, porque muitos autores que escrevem em Macau não são de Macau, não é? São de fora. Portanto, aí depende daquilo que se estabelece como macaense, não é? Se inclui apenas autores nascidos no território ou se alargam também aos outros autores, não é? Falava de Maria Ondina Braga, da imagem que a literatura de Maria Ondina Braga faz passar de Macau. Macau, apesar de ser territorialmente exíguo, tem esta curiosidade, por exemplo, quando comparamos Macau com outros territórios que estiveram sob domínio português, como Angola, o número de autores que escrevem sobre Macau é amplamente superior aos que escreveram sobre Angola, falando de alguns, Bocage, por exemplo, também Camilo Peçanha, António Patrício, Joaquim Passos Arcos, por exemplo, uma série de Maria Ondina Braga, o próprio Miguel Torga escreveu sobre Macau sem ter estado em Macau. Não, ele esteve em Macau. Esteve em Macau depois de ter escrito sobre Macau. Sim. Creio que o Sr. Ventura... Sim, depois de ter estado em Macau, escreveu no diário. O Sr. Ventura foi antes. Isto para lhe perguntar, como é que se explica esta popularidade literária de Macau, mesmo não tendo uma voz literária própria, um corpo literário próprio, uma literatura própria, como é que se explica esta visibilidade de um território tão pequeno? É o fascínio pelo estranho, o fascínio pelo Oriente? Creio que sim, creio que será o fascínio pelo estranho, pelo diferente, o facto de a alteridade se desenvolver muito aqui em Macau, o contacto com o outro, que muitas vezes é às vezes complicado devido a dificuldades de comunicação, devido às diferenças de cultura, todas essas características. Por outro lado, também o facto de Macau ser um local para onde confluem muitas culturas, muitas nacionalidades. E acho que todas essas questões tornam Macau um espaço muito interessante do ponto de vista literário e muito rico. Eu despedia-me desta nossa conversa com um ligeiro desafio, um pequeno desafio. Dizia há pouco que se encontra a ler uma das obras de Agostina Bessa Luís. Se tivesse de sugerir lá para casa uma leitura, que leitura é que sugeriria? Sugerir uma leitura é realmente difícil. Posso sugerir A Ronda da Noite, que estou a ler agora, mas sugerir é sempre um pouco difícil. Mas posso sugerir A Ronda da Noite, da Agostina Bessa Luís. Rematando esta nossa conversa, as duas faces do dia foi apresentada em Portugal, como dizia no início desta entrevista, em janeiro, editado pela Chiado Editora. Foi apresentado também cá em Macau. Onde é que poderemos encontrar este livro cá em Macau, doutora? Na Livraria Portuguesa, está à venda na Livraria Portuguesa. Agradecia-lhe uma vez mais o facto de ter aceito este convite que lhe foi endereçado pela TDM. Muitíssimo obrigada, eu é que agradeço. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.